Olá, prezados. Vamos dar sequência aí ao nosso Direito Tributário 2. Vamos dar sequência aí ao nosso curso. Já a quarta aula, né? Estamos aí na quarta aula, já quase chegando à metade aí das nossas 10 aulas, né? Esse curso, essa disciplina, ela vai ser estruturada aí para que a gente possa falar durante 10 aulas. Então, estamos na quarta, já encaminhando aí para a metade. Bom, vocês perceberam com a aula 3, a terceira aula, a última aula disponibilizada, que eu passei bastante rápido, correndo, na verdade, sobre aquela quarta forma de responsabilidade tributária. Né? Só relembrando aquilo que a gente viu na última aula, a gente tem, por definição aí do CTN, a pessoa do contribuinte, que é quem realiza o fato gerador de forma direta e pessoal, e os responsáveis tributários é aqueles que indiretamente possuem uma relação com o tributo, com o fato gerador, mas são terceiros. Então, são terceiros estipulados em lei para o recolhimento do tributo. Dentre os responsáveis, lá no Código Tributário Nacional nós temos a substituição, né, o responsável por substituição, a responsabilidade aí por sucessão, né, a gente viu a responsabilidade de terceiros propriamente dito. A quarta modalidade é essa que a gente retoma aqui, é a responsabilidade por infrações. Né? Então, a responsabilidade por infração dentro aí de um tópico que a gente chama, né, a aula de hoje a gente chama aí de crime tributário. A gente vem trazer aí essa indicação. Bom, essa responsabilidade por infrações, ela tem o caráter de ser um ilícito objetivo, né? Isso a gente extrai lá do artigo 136, falando o seguinte, né? Salvo disposição em lei em contrário, né? Ou seja, salvo as outras hipóteses que a gente já vai ver na sequência lá da lei de crime tributário, lei 137, salvo disposição em lei contrária, a responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade. Então, vejam que aqui nós não temos, né, não se exige a dolosidade, né, a intenção do agente. Não precisa ser um crime doloso, basta aí ocorrer, né, uma dessas situações de infração para que o sujeito infrator, que é a pessoa física, né, responda aí pelo tributo. Então vejam que o CTN, no artigo 136, estipula um rol, né, uma situação de crime culposo, né, quando você atua aí com negligência, imperícia ou falta de técnica, você está cometendo, está violando aí o direito tributário, está cometendo uma infração que atrairia aí a responsabilidade pela infração. O que a gente precisa ter em mente quando a gente fala que uma infração tributária vai para a pessoa física? Primeiro que o que se trata aqui é quem vai pagar pela infração e não pelo tributo. A sanção fiscal que a gente está levando para a responsabilidade pessoal. Não é, e aqui eu deixo em negrito, não é o tributo, né, a questão do tributo, o imposto, ou a taxa, ou a contribuição, o tributo em si, a responsabilidade, a apuração ficou para trás. Então aqui a gente está dentro de um momento em que vai se apurar aí a responsabilidade pela infração e não pelo pagamento do tributo. Né? Então aqui a gente afasta aquela ressalva que a gente falou na última aula, de que o simples não pagar o tributo não atrai a responsabilidade pessoal, não é uma infração, né? Infração à lei aí que a gente considera a fins de responsabilidade pessoal. Né? Então aqui a gente evolui. Quem vai pagar pela sanção, pela infração aí, considerado como ato ilícito, né? Já que o tributo é sempre um ato lícito, aqui a responsabilidade é pela infração, o ato ilícito, dentro da seara do direito tributário. Esse artigo 136, ele enuncia em caráter parcial e provisório essa objetividade, né? Uma responsabilidade objetiva aí, do tributo, já que independe da culpa, independe da intenção do agente, a responsabilidade poderia ser, de certo modo, aí,
objetiva, né, ou seja, o deixar de fazer por uma simples questão de falta de técnica, né, de imperícia, levaria aí a responsabilidade pessoal do agente. Né? Então nós temos o artigo 136, que ele estrutura o artigo 137, que vai trazer quando a responsabilidade é pessoal do agente, né, tirando aí as pessoas jurídicas, e o artigo 138, em seguida trata da ilisão da responsabilidade pela prática de atos ilícitos, substanciais e formais, a questão das obrigações acessórias aí, a questão de deixar de fazer alguma coisa. Né? Então esse o artigo 136 do CTN, ele traz aí uma estipulação bastante severa, né, que essa responsabilidade é independente de culpa. Só que qual que é o detalhe da legislação? E aqui entrando nessa terceira afirmação aqui. Vejam que a redação do 136 coloca expressamente que, salvo disposição de lei em contrário. Isso aqui é uma autorização geral para que o legislador federal, estadual ou municipal coloque aí, né, o seu delineamento, né, a sua indicação. Então vejam que existe a possibilidade, aí a gente tem no Brasil uma série de situações divergentes, em que você precisa ver especificamente com relação àquele tributo. Você não tem uma lei tratando dessa questão das informações. E havendo uma disposição sobre a questão das infrações, deve prevalecer, e aí a gente avança aqui para a quarta afirmação, a letra D, e a lei tributária, que vai definir infrações, deve ser interpretada de maneira mais favorável ao acusado. Ou seja, havendo uma disposição, havendo dúvidas, essa norma tributária ela deve ser olhada sempre em favor do contribuinte, nesse caso, né, classificado como responsável tributário. Então tem todas essas premissas antes de você sair divulgando, né, que o CTN indica a responsabilidade objetiva aí do infrator. Não, temos que ter todo esse cuidado aqui com a norma específica a ser aplicável. Então, essa afirmação aqui, se a infração é tal que não merece os cuidados do legislador penal, então não adentra no Código Penal. O detalhe, né, que a norma, o crime tributário, ele está especificado em legislação própria, né? Ele é olhado e é classificado dentro de leis específicas. Lá no Código Penal existem pouquíssimas situações, né, que vão trazer aí dos crimes tributários. O principal deles é a apropriação indébita previdenciária, que a gente fala na sequência. Né? Então, via de regra, sempre que se constata aí uma infração, a gente não adentra no Código Penal, a gente fica dentro aí do direito administrativo e do próprio direito tributário, que tem uma lei específica de crimes tributários. Né? Então, a infração tributária é apurada aí pelas autoridades administrativas. Vejam que, óbvio, quando uma autoridade administrativa apura um crime, esse crime vai ser encaminhado para a polícia abrir um inquérito. Né? Então, a apuração administrativa, ela confirma um fato ilícito. Esse fato ilícito é direcionado para uma polícia, essa polícia, geralmente a federal, porque vai envolver os tributos federais, ou estadual, quando envolve, ou polícia civil, quando envolve aí os tributos estaduais ou municipais. Então, a gente tem um inquérito policial, que vai apurar a conduta típica. Esse inquérito, ele caminha como diz lá o direito criminal. Isso vai ser encaminhado por um delegado, que vai conduzir aquele inquérito, vai buscar elementos, vai pegar testemunhos, vai colher, né, informações, vai fazer um relatório. Esse relatório é encaminhado para o Ministério Público. O Ministério Público, se
né, constatar o mínimo de indícios de autoria e de conduta ilícita, o Ministério Público dá a entrada em uma ação penal, né, em matéria criminal. Então vejam que o caminho é longo dentro aí de toda essa discussão. Primeiro um processo administrativo que vai apurar, que vai para a polícia, que apura e vai para o Ministério Público. Aí sim entra com a ação criminal, já que a administração tributária uma conduta, é um crime aí de índole social, né, atinge a coletividade, então uma ação civil é uma ação criminal incondicionada, então precisa de representação, e o Ministério Público intervém. Bom, o detalhe, né, crimes ou contravenções. Vejam, se a infração é tão grave a ponto de ser tipificada como crime ou contravenção, a responsabilização da pessoa jurídica será afastada, atingindo seus dirigentes, né? Então, obviamente, é uma situação bem próxima e parecida com aquela discussão que a gente tem no direito ambiental. No direito ambiental, qual que é a tônica? Não tem como prender uma pessoa jurídica. Você caça direitos, você multa, você impede o funcionamento, você, enfim, menos mandar alguém preso, né? Uma pessoa jurídica não consegue ir presa. Então, obviamente, isso vai atingir a pessoa do dirigente que está cometendo ou determinou, né, o cometimento daquele ilícito. Então, a gente está falando daquele que tem o poder de gestão, aquele que determina a ordem ou que realiza aquilo, ainda que de uma forma não intencional. Né? Vejam que esse 136 traz aí a possibilidade de crime, o ilícito na modalidade culposa ou, como alguns chamam, objetivamente. Bom, esse ilícito puramente fiscal, ele é, em princípio, objetivo. Né? Então, não faz sentido indagar aí se deixou por dolo ou culpa, né? Já que o artigo 136 ele traz, né, toda essa disposição expressa de que independe da intenção do agente ou do responsável, inclusive da efetividade, então o crime não precisa se consumar, aí nós temos toda a possibilidade de encaminhamento aí para a responsabilização de quem? Da pessoa física, né, desse dirigente. Esse dirigente ele vai ser colocado como réu por ter atuado de forma indevida. Então, veja, a gente está falando de responsabilidade pela infração. Quem responde pela infração? O dirigente, aquele que cometeu, né, ou realizou aquele ato, né, aquela infração, independente da intenção dele. É a pessoa física que acaba sendo responsável pelo quê? Pelo cometimento da infração. Lembrando que a gente repetiu ali no início. A questão do tributo foi apurada em um momento anterior. Aqui a gente está vendo a questão e a responsabilidade pela infração, a infração tributária. E quais são, né, enfim, a gente vai ver aqui mais para baixo, quais são, né, esses, aqui na Lei 8137, quais são aí essas condutas, né? Então, o responsável pelas condutas, quem vai ser punido é a pessoa do dirigente. Bom, mas vamos seguir aqui com a questão, primeiro falando das multas confiscatórias, né? Então vejam que essa infração tributária, ela geralmente vai resultar aí, e é comum, que vai colocar, né, sobre o débito, então o tributo, ele acaba sendo base de cálculo para a multa. Então essa infração tributária, ela sempre vai gerar, né, e a grande maioria aí dos tributos está com uma previsão de multas. Multas que geralmente aí a gente vê 20, 30, né, dependendo da situação, 100%. Né, então, conforme aí o tipo ou a espécie tributária, a gente vê a graduação dessa multa. O detalhe é que essa multa ela nunca pode gerar aí o efeito de perdimento do bens e confisco. Né? Então, a infração tributária, essa penalidade, dentro do direito tributário, nós temos uma disposição expressa dentro da Constituição que vai dizer que o tributo ele não pode ser utilizado como meio de confisco. Né? Então, não se permite confiscar um bem
né, não se permite aí o perdimento de bens, não pode gerar em razão da infração tributária. Óbvio que, vamos por partes aqui. Uma vez apurada a infração, vai ser colocada uma penalidade, uma multa para a empresa, para a pessoa física. Se essa pessoa física não pagar essa multa, vai para uma execução fiscal. Lá na execução fiscal, aí sim, se não pago aquele débito, aí começam os atos de expropriação, né? Penhora online e tudo mais. Então, esse perdimento de bens aqui é a decisão administrativa de aplicar a sanção, né? Então, essa infração tributária não gera o perdimento, é nesse momento bem inicial do processo administrativo que vai apurar o ilícito, não lá na frente a questão da execução, né, execução aí que seria fiscal. Em segundo lugar, a infração tributária pode ocasionar penas pecuniárias, mas não penas privativas de liberdade, né? Então, a infração tributária, o processo administrativo tributário, né, que vai apurar a infração, ela vai aplicar a penalidade e ela pode concluir por um ilícito ou não. Agora, no âmbito administrativo, não se pode colocar nenhuma pena privativa de liberdade. O Estado, né, o processo administrativo não tem essa possibilidade. Então, o que é feito? É aplicada a multa. A multa, o contribuinte é notificado a pagar, se não pagar, vai para a execução fiscal. Com relação à conduta, o delito, o fato ilícito, né, para fins de apuração aí de penas privativas de liberdade, está encaminhado para a delegacia de polícia, né, para a Polícia Federal ou estadual, aí, conforme o âmbito do tributo. Lá sim vai ser confirmada essa conduta ilícita e encaminhado para o Ministério Público dar sequência. Com uma sentença ou uma decisão judicial, aí sim a pessoa pode ser presa e é o juiz que vai fixar essa pena privativa de liberdade. Não é no âmbito administrativo, o Poder Executivo não tem essa prerrogativa. E em terceiro lugar, né, a multa excessiva, ultrapassando o razoável, né, para punir os transgressores, constitui também uma ideia, né, de confisco. Então, a multa, quando ela é excessiva, abusiva, ou, né, de um certo modo fora dos padrões, esse padrão que o STF tem dito é mais ou menos 20% a 30%, além disso, a multa ela acaba se desnaturando e tendo uma característica de confisco, né? Então, o patamar da multa também precisa ser razoável aí, senão ela também é inconstitucional, senão ela também está sendo confiscatória, né? Então vejam que a multa, essa infração, né, o resultado de uma infração tributária vai implicar em uma multa. No âmbito administrativo, essa multa vai trazer aí um patamar, né, um limite em que o STF, né, tem colocado aí multas como média de 20% a 30% razoável. Além disso, vai acabar se transformando em algo confiscatório, abre, né, portas aí para a gente questionar isso no judiciário, caso a multa seja superior a esse patamar, né? Então, trouxemos aqui, né, uma jurisprudência para vocês terem, né, uma noção de qual é esse patamar. Bom, isso foi o artigo 136. Artigo 137, né, a responsabilidade, aqui a gente está dentro de um tópico de infrações, a responsabilidade é pessoal do agente quando, né? Tanto as infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, quanto as infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja elementar, e quanto as infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico. Então vejam que nós temos aqui, né, as infrações específicas e tipificadas em leis penais, né, em leis específicas. Então aí, né, quando há essa infração ou essa conduta ilícita prevista na lei, a responsabilidade extrapola a pessoa jurídica e vai para o agente que o cometeu.
o dirigente que fez, né? E aqui até o inciso terceiro nomeia aqui quais são essas pessoas, é basicamente quem fez, quem realizou e quem determinou, né, essa conduta. Então, veja, o intuito deste artigo é apenas nomear, né, pessoalmente os infiéis, os venais, os que dolosamente agem aí para prejudicar as pessoas. Né? Então, a atribuição da responsabilidade aqui é para o pagamento das multas fiscais. A gente complementa aquilo que a gente falou do artigo 136. A infração do 136, ela não traz essa exigência de que haja um tipo penal. O artigo 137 é expresso dizendo uma conduta típica de uma lei específica, né, em âmbito penal tributário, vai atrair a responsabilidade pessoal do agente. Né? Então, avançamos também. A exclusão da responsabilidade pelo pagamento de multas aí decorrentes de infrações à legislação fiscal. Veja, o artigo 138 ele fala o seguinte, do CTN, a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, né, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo. O artigo 138 ele vem trazer a questão da denúncia espontânea. A denúncia espontânea, é preciso, né, deixar bastante evidente, é aquela que é espontaneamente feita pela pessoa, ou seja, ela cometeu a infração e antes de qualquer procedimento fiscal, ela se retrata, ela retifica, vai lá e corrige e paga. Essa situação é caracterizada como denúncia espontânea. Se o processo já começou, ele já foi intimado, depois da intimação ele corrige, aí não é mais espontâneo. Né? Então a denúncia espontânea exige aí essa ideia de retratação própria da pessoa, né? Não é aquela pessoa que depois de intimada ela resolve corrigir. Isso está no parágrafo único, inclusive. Né? Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento fiscalizatório. Né? Então não faz sentido, depois de você ser intimado, você ir lá e corrigir. Aí não é denúncia espontânea. Isso então não adianta a pessoa corrigir, não adianta a pessoa se retificar, adianta. Né? Depois de oferecida aí, a intimação, depois de recebida, inclusive o inquérito policial e tudo mais, leis específicas colocam que você pagar o tributo ou você suspender a exigibilidade daquele tributo, você suspende também essa parte criminal do direito tributário. Né? Então, o pagamento, mesmo depois do processo administrativo ter encerrado, mesmo durante a persecução aí do inquérito, se você pagar ou parcelar, aquele procedimento criminal vai estar aí suspenso ou encerrado se você já pagou. Né? Depende, uma ação criminal tributária exige que o objeto continue ilícito. Você sanar aquilo, você derruba, né, faz com que a ação criminal perca o objeto e aí ela é extinta e encerrada. Né? Então, essa multa que a gente está falando tem como pressuposto prático aí a prática do ilícito. Né? Então, a indenização, a função da multa é sancionar aí o descumprimento das obrigações. Quando o fisco for comunicado a infração, receber o pagamento do gravame devido antes de começar qualquer procedimento fiscal, aí a formalização do início do procedimento é verificada aí como o termo de início de fiscalização. É basicamente uma autuação aí, o fiscal, né, o fisco, o Estado, né, Receita Federal, ou Receita Estadual ou Municipal, eles vão lavrar um termo, né, um termo aí de intimação, um auto de infração. O auto de infração vai consubstanciar aí ao início, né, da verificação do ilícito. Esse termo de início de fiscalização é que afasta aí essa denúncia espontânea que a gente mencionou em cima. Bom, como que o STJ vem julgando aí sobre o caso? Né? Então, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, fala que, né, o 138 ele não se aplica aos tributos lançados por homologação, né, aqueles em que você faz o lançamento e não pagou. Né? Então, o que acontece?
A simples declaração faz perder o caráter de espontaneidade. O lançamento por homologação é aquele em que você faz tudo. Você preenche a guia, você declara, você transmite e você paga. Né? Então, todas as etapas aí de constituição do crédito tributário é realizada pelo contribuinte. Né? E o STJ fala aí que, né, essa declaração, né, você declara tudo, mas não pagou, significa que, né, você não tem essa espontaneidade. Tanto que editou aí a súmula 360, falando o seguinte: o benefício da denúncia espontânea não se aplica aí aos tributos sujeitos por lançamento por homologação. Porque você está fazendo todo, né, o procedimento de declaração de modo que você teria conhecimento daquilo. Né? Então você não está espontaneamente aí se retratando, já que você fez tudo sozinho, você não tem aí essa possibilidade. Nesse recurso especial, né, seguindo aqui, né, nosso esquema de aula, faz a questão do pagamento em atraso do tributo. Né? Aqui ele traz, a gente coloca mais uma tese lá do STJ sobre o tema. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar o pagamento parcial do débito, acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica antes, né, de noticiando a existência de diferença maior, cuja quitação se dá concomitantemente. Né? Então, é o entendimento do STJ repetindo, né, e confirmando aquilo que a gente falou ali em cima, antes de qualquer procedimento de administração fiscalizatória. Bom, ainda, né, seguindo aqui nosso esquema de aula, o STJ estabeleceu que o parcelamento do débito não enseja, né, a fruição do benefício da denúncia espontânea. Né? Então, parcelar não é pagar. Então, esse pagamento que resulta e autoriza o artigo 138 a extinguir, né, essa apuração dessa infração, ela não encontra respaldo quando você parcela. Né? Então, nós temos aí mais um entendimento do STJ nesse sentido. Bom, ali é o CTN. Vamos agora para a Lei Penal Tributária específico, a Lei de Crimes Tributários. A Lei de Crimes Tributários, aquela que vai definir as condutas que vão gerar e ocasionar um fato típico aí, um delito passível de encaminhar para a esfera criminal do direito tributário. As condutas estão aí na Lei 8137 de 1990, então é uma lei já bastante antiga, 30 anos aí dessa lei. E vejam só, qual é a tônica, né, qual é o problema dessa disposição da Lei 8137. Nós temos no artigo 5º da Constituição que, né, não haverá prisão civil por dívida, salvo, né, a questão aí dos alimentos, né, a verba alimentícia tem uma disposição expressa lá no CPC que permite aí a prisão. Mas fora isso não há, né, prisão civil no direito brasileiro. A Constituição impede. Mas essa disposição tributária não é considerado aí prisão civil. Né? Então é uma especificação que foge da proteção desse artigo 5º. A gente não considera aí prisão civil aquela resultante da Lei 8137. Então, o que caracteriza a figura penal é o meio empregado, não só o fato de o devedor deixar de pagar o tributo. Né? Basicamente, o que vai trazer aí o crime tributário é o meio empregado, é a fraude, a dissimulação, é criar sempre o ambiente e, obviamente, sempre para pagar menos tributos. Né? Então, essa lei 8137, ela redesenhou e consolidou a lei de sonegação tributária, né? Que era lá de 65, veio a lei 8137, trouxe aí uma consolidação, né? Reescreveu a lista dos crimes aí, que antes recebia o nome de sonegação tributária. Bom, quais são as condutas? Vejam que o artigo 1º e depois o artigo 2º, ele é bastante extenso e prolixo, né? Vale a pena dar uma lida aí com bastante calma. Então, veja,
Constitui-se crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir o tributo, né? Então vejam que aqui nesse momento a gente tem que ter o resultado, tem que ser efetivo. Constitui crime suprimir ou reduzir o tributo, né? Então vejam que aqui exige-se resultado. O que, né, constitui crime que resulta na redução do tributo? Omitir informação, fraudar fiscalização, falsificar, adulterar, elaborar, fornecer, utilizar documento falso, negar ou deixar de fornecer nota fiscal, documento equivalente, né? Então vejam que aqui é um crime de resultado cuja, né, efetivação pode levar alguém a 5 anos de prisão, né? Vejam só que é uma pena, de certa forma, severa, aí ultrapassa aqueles 4 anos, que leva automaticamente para o regime aberto, né? Então aqui a pessoa pode ir sim para um regime semiaberto, ou seja, é um crime grave. Esse crime, né, é o de suprimir tributo, mediante práticas aí artificiosas, sem a qual o crime não se perfaz. Conforme a súmula 20, vinculante 24, não se tipifica esse crime antes do lançamento definitivo do tributo. O que é isso, né? Esses crimes aqui exigem o resultado de supressão do tributo. Conforme, né, a lei tributária, existe um prazo para se consolidar definitivamente esse tributo. Esse prazo de consolidar definitivamente o tributo, ou essa consolidação, essa constituição do tributo, é o lançamento. Então, antes do lançamento, esse tributo ele não foi ainda constituído, não foi, vamos chamar assim, formalizado. De modo que, se esse tributo ainda está pendente de formalização, não tem como você ainda dizer que houve o crime, porque esse crime exige o resultado supressão de tributo, né? Então, quando que se apura essa supressão? Com o lançamento definitivo. E, de certa maneira, né, de modo geral, aí demora 5 anos. Então, só com o lançamento que apura a supressão do tributo é que você pode dizer que houve supressão do tributo. E como esse crime é material, exige-se, né, essa comprovação. Então, antes do lançamento, vai ser inclusive objeto da próxima aula, a gente não tem essa conduta típica do artigo 1º da Lei 8.137. Então, avançamos aqui. As práticas dissociadas do resultado lesivo não se submetem ao artigo 1º, né? É o artigo 2º que vai trazer crimes aí, condutas ilícitas, cujo conceito é integrado pela vontade dirigida ao objetivo de eximir seu pagamento, sem que se exija a efetividade do resultado lesivo. Então, vejam, trata-se aí de crimes, né, que você não precisa efetivamente agora ter o resultado, né? Trata-se aí de condutas que não se exige a consumação ou a redução propriamente dita do tributo. Então, o artigo 2º da Lei 8.137 é que vai trazer. Constitui também crimes: fazer declaração falsa, deixar de recolher tributo, exigir para si ou para outro percentual sobre a parcela, deixar de aplicar ou aplicar em desacordo as parcelas de imposto, utilizar ou divulgar programa que permite sujeito passivo diversa daquela que é autorizada pela Fazenda Pública, né? Então vejam que quando não há a evidência da supressão do tributo, a gente está dentro do âmbito do artigo 2º. Quando não há supressão ou redução do tributo, é um crime que vai ser tipificado lá no artigo 2º. E aí a pena é muito mais branda, detenção de 6 meses a 2 anos, né? Então vejam que aqui, né, a grande maioria, ou, né, vamos chamar assim, a regra geral, esse crime vai ser apurado aí, caso chegue lá no judiciário, vai para o juizado especial, e lá, né, na pior das hipóteses, ou na primeira hipótese, você pode fazer aquele acordo, né, o sursis com o Ministério Público. Então, raramente alguém vai ser apenado por esse tipo de crime, mas está aí, está previsto na lei. Então, quando você tenta
suprimir ou reduzir o tributo e não consegue, mas você falsifica e faz alguma coisa equivocada, você tem, né, também uma pena, também tem uma disposição que é o artigo 2º. Bom, como é que o empresário se livra dessas questões, né? Como é que o empresário, quando ele vê que a fraude que ele cometeu, o ilícito que ele cometeu, está sendo apurado aí pelo Ministério Público, está sendo apurado pela polícia? Bom, existe uma lei, e essa lei aqui, 9249 de 95, traz que extingue-se a punibilidade dos crimes da lei de crimes tributários quando a gente promover o pagamento do tributo. Então vejam só, existe uma lei, e aqui a gente vai para todos os princípios do direito criminal, direito penal, falando, né, havendo uma lei posterior mais benéfica, ela se sobrepõe, se aplica. Né? Então nós temos uma lei, Lei 9249 de 95, é uma das leis, existem algumas outras esporádicas, que diz que extingue-se a punibilidade quando a gente paga o tributo. Né? Então, você pode estar, né, o processo criminal, ele pode estar aí em sede de recurso de apelação criminal, né, envolvendo aí a apuração. Você vai lá e paga aquele tributo e extingue a punibilidade. Né? A pena não vai mais ser aplicada porque você quitou aquele débito. Existe uma discussão se o parcelamento também é suficiente. O parcelamento não extingue a punibilidade porque ele não extingue o tributo. Mas, na prática, o que acontece? Ele suspende o processo. Né? Então, o parcelamento acaba suspendendo aí o processo. Veja, o empresário, quando ele vê que a corda está apertando no pescoço, o que ele vai fazer? Ele vai lá e paga. Né? Ele vai lá e paga o tributo, e aí ele se livra de todo o problema pessoal. Lembrando que aqui a gente está falando em combinação lá com o artigo 136 do CTN, e quem vai responder isso aqui é o dirigente, é o responsável pela infração. Né? Bom, um julgado aqui do STJ, né, sobre a questão do ICMS. Né? Então, vejam, antes da pandemia, né, o STJ aí, ele julgou, e isso vai estar, né, está aí no STF, uma questão muito séria sobre a questão do ICMS. Né? O ICMS devido pelo próprio contribuinte, ele vai lá, declara o ICMS, mas não paga. Né? Se declarar o ICMS e não pagar, teve um precedente de Santa Catarina que foi levado para o STJ e o STF confirmou isso. Né? Então, essa informação aqui, né, pediu ao STF para ser aceito. O STF ele trouxe também, e está aí, ainda não transitado em julgado, a questão de que se você declara o ICMS e não paga, você estaria cometendo aí o crime de apropriação indébita, né, o crime de apropriação indébita tributária, porque na teoria, né, lançada aí pelo fisco, quem paga o ICMS no final das contas é o consumidor, já que o ICMS ele é um tributo que repercute sobre o preço, então o empresário joga, né, o ICMS no preço do produto, de modo que se você declara que tem que pagar o ICMS e não paga, de alguma maneira o consumidor pagou aquele tributo. Você estaria se apropriando aí indevidamente. Né? Então vejam como essa questão é sensível aí, na ótica e na questão envolvendo a apropriação indébita. Aí sim, né, aqui é um exemplo de como o Código Penal traz, né, essa especificação. Código Penal, em crime de apropriação indébita, e aí ele foi utilizado como forma aí de justificar essa conduta típica. Então isso aqui é um cenário que está assustando muito o empresário, porque é uma situação que a grande maioria dos devedores de ICMS do Brasil estão dentro dessa lógica aqui. Então, se começarem a abrir processo criminal contra empresário que não paga ICMS, a gente vai ter uma verdadeira fila, né, de empresário fazendo depoimento na delegacia. É uma questão bastante atual e bastante interessante para quem atua aí nessa seara
do crime tributário, né, dentro do direito aí, não só administrativo, mas também no direito contencioso, né, na polícia ou próprio no judiciário.